Olá, sejam bem-vindos à unidade 2 da disciplina Administração de Materiais do curso Técnico em Secretaria Escolar. Para quem não me conhece ainda, sou Márcia Justino e junto com os meus colegas vamos mediar o conhecimento dessa disciplina. O objetivo dessa unidade é compreender as exigências sobre a aquisição de materiais, licitação, além de cuidar e manter a conservação do patrimônio público. Vamos lá? Os assuntos abordados nessa unidade serão as etapas da administração de materiais, a licitação, no que se refere ao edital e modalidades, o programa de dinheiro direto na escola, o PDDE, o Conselho Escolar e suas atribuições na perspectiva da conservação do patrimônio público. Bom, vamos falar das etapas da administração de materiais. A administração de materiais, ela é um processo e, como tal, possui etapas definidas para que seja preservado o bom funcionamento de qualquer tipo de instituição ou empresa. Isso inclui a escola também. Vamos ver essas etapas com relação aos materiais na escola. Por exemplo, a primeira etapa que se refere à compra, ou seja, a identificação dos fornecedores disponíveis e a escolha dos que melhor se adequam à necessidade da escola. Então, é nessa etapa que tem essa responsabilidade dessa identificação dos fornecedores, né, os preços mais baratos, os custos mais baratos, o prazo de entrega, né, e que atendam às necessidades da escola. A segunda etapa é o armazenamento, ou seja, a identificação da demanda desses produtos para que se possa ter uma exata noção do que comprar, evitando desperdício. E é nessa parte, gente, de armazenamento que é importantíssimo a questão do acompanhamento, do desenvolvimento, né, dessa demanda desses produtos. Então, todas essas etapas, elas devem estar... lembram que eu falei para vocês lá na unidade 1 com relação ao planejamento? Então, todas essas etapas dessa administração de materiais devem estar contempladas lá no planejamento. Outra etapa se refere ao controle, ou seja, a responsabilidade pelo controle e pelo estoque. É importante que para que não haja desperdício, né, para que não haja compra excessiva, para também que não falte, que tenha esse controle desse estoque, né? Com relação também para que haja também, logo a etapa a seguir, seja eficiente, ou seja, na questão da distribuição, né? Essa etapa é responsável pela distribuição de todo o material na quantidade correta, né? A partir de um controle e de uma dinâmica interna na escola. Quando a gente não tem isso bem definido, né? Essas etapas de compra, armazenamento, controle e distribuição desse material na escola, a gente vê material faltando, não é? O professor pede um tipo de material, não tem, né? Falta papel na impressora, enfim, não é? Nós temos diversos empecilhos, né? Obstáculos, né? Por conta da falta de controle desse estoque, né? Com a falta de manutenção desse estoque e essa distribuição, então, não fica de uma forma adequada. Nós vamos falar, então, essas etapas, elas possuem subsistemas, né? Que, segundo Dumas,
se referem ao controle de estoque, que é o responsável pelo acompanhamento e controle do nível do estoque e o investimento financeiro envolvido, a classificação desse material, que é responsável pela identificação, a especificação, classificação, codificação, cadastramento e catalogação desse material, a aquisição do material, que é responsável pela gestão, né, pela negociação das compras de material através das licitações, almoxerifado ou armazenagem, que é responsável pela gestão física desses estoques, com exceção dos produtos em processo, cuidando da sua preservação. Ainda dentro desses subsistemas, nós temos a movimentação, que é responsável pelo controle do reconhecimento, né, do recebimento, do fornecimento, das devoluções, das transferências desses materiais. O recebimento também é importante para a verificação física e documental do recebimento desse material na escola. O cadastro é importantíssimo, né? O cadastro dos fornecedores, aqueles que são habitualmente, né, utilizados para a compra dos materiais. A inspeção dos suprimentos também é importante, é responsável pela verificação da aplicação das normas e dos procedimentos para o funcionamento da administração de materiais e o transporte do material, que é responsável pela execução do transporte, movimentação e distribuição desse material. E aí nós vamos falar de uma parte muito importante com relação à administração de material, é a questão da compra dos materiais, né? Que são as licitações, que se referem à compra desses materiais da escola, principalmente na rede pública, seguindo um processo formal que nós vamos ver. Pela Lei 8.666, de 1993, são estabelecidas as normas gerais sobre as licitações e os contratos administrativos inerentes, pertinentes às obras, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, do Distrito Federal e dos municípios e dos estados também. Os princípios da licitação, no artigo 3º dessa lei, fala sobre os princípios da licitação e as suas características. Vamos ver. Nós temos como primeiro princípio o princípio da publicidade, ou seja, todo o processo deve ser público, devendo ser transparente, devendo ser dada a ampla divulgação ao edital da licitação e a todos os atos da sua realização. O segundo princípio é o princípio da legalidade, ou seja, a aquisição de bens ou a contratação de serviços deve atender estritamente, rigorosamente aos mecanismos legais vigentes. O terceiro princípio se refere à igualdade. Deve-se garantir a igualdade de oportunidade, a igualdade de condições a todos os interessados em fornecer bens e serviços, não devendo haver nenhum tipo de favorecimento a qualquer que seja o participante. Temos também o princípio da probidade administrativa, ou seja, não deve haver em nenhuma hipótese o prejuízo ao erário e ao patrimônio público. Então, temos aí os princípios da licitação. Vamos falar sobre um instrumento muito importante da licitação, que é o edital. É um dos documentos mais importantes em toda a licitação pública, porque é através dele que ele pode ter várias finalidades, atendendo a uma demanda específica, como, por exemplo, a aquisição de alguns produtos, locação de alguns materiais, realização de uma obra, necessidade de outros tipos de serviço,
o que estará previsto em termos de contrato. Então, o edital é um dos documentos mais importantes de toda a licitação pública. E quais são os itens que devem estar nesse edital? O objeto da contratação, né, a que se destina, as condições para a participação dessa licitação, procedimentos para credenciamento na seção do pregão, requisitos de apresentação de uma proposta de preços e dos documentos de habilitação, dos documentos que vão ser pertinentes, né, a empresa ou o fornecedor apresentar, procedimentos para recebimento e abertura dos envelopes com as propostas, critérios e procedimentos de julgamento dessas propostas, requisitos de habilitação do licitante e procedimentos e critérios para a interposição de recursos e para a ampliação e aplicação das sanções administrativas. Vocês veem que esse edital como tem itens bastante importantes para garantir os princípios, né, da licitação. Então, vamos ver as modalidades da licitação e suas características. Concorrência é a modalidade da licitação entre qualquer interessado que na fase inicial de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a execução do seu objeto. A segunda modalidade é a tomada de preços. É a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas pelo cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. E temos o leilão, que é a modalidade de licitação entre qualquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis, previstas no artigo 19, a quem oferece o maior lance igual ou superior ao valor da avaliação. Então, temos aí as três modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços e leilão. E assim terminamos nossa primeira parte da videoaula da unidade 2. Continue seus estudos através do nosso e-book e realizando as suas atividades. Na segunda parte da nossa videoaula, nós vamos falar sobre o PDDE, o Conselho Escolar e a conservação do patrimônio. Espero por você. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.